A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Vamos estar então agora estudando um pouquinho sobre o livro de Joel, amém? Joel, que quer dizer o Senhor Jeová é o seu Deus, era filho de Petuel, que quer dizer visão de Deus. O escritor Joel não pode ser identificado com qualquer pessoa na Bíblia, embora haja algumas outras com esse mesmo nome. Essa é a única vez que o nome de seu pai Petuel é mencionado. Sua história pessoal, portanto, só é reconhecida de seu livro. Calcula-se que Joel pode ter vivido entre 920 e 930 a.C., certo? Há poucos eventos históricos cronológicos na profecia para indicar quando foi escrita. No entanto, existem algumas boas indicações para isso. Primeiro, foi escrita durante o reino de Judá, está no capítulo 3. Nenhum rei é mencionado. Por conseguinte, pode ter sido escrita quando o sumo sacerdote Joiada era o regente, mais ou menos 885, 878 a.C. Antes de Joás chegar à maturidade, conforme 2 Reis 11, versículo 21, e também Crônicas 23, versículo de número 11. Os inimigos citados eram os fenícios, os filisteus, os egípcios, os endomitas. Nenhuma menção é feita de inimigo que vieram depois, como os sírios, os assírios e também os babilônicos. Tudo indica que esse foi o primeiro dos profetas que deixaram sua profecia por escrito, exceto talvez Obadias, com sua curta profecia, sendo essa também a tradição judaica. Então, como tal, fornece um quadro para fim, para o tempo final, o fim dos tempos, chamado o dia do Senhor. Um termo que apresenta e define, e que a Escritura expande na sequência, na sequência da sua cronologia, e também com essa profecia, Deus vai fazer o quê? Com toda essa escrita, essa profecia, Deus dá o primeiro aviso para a humanidade sobre o fim desta era. Então, essa é a profecia, o início onde começa-se falar do final desta era. Uma grande desolação é prevista na primeira metade da profecia, até o capítulo 2, versículo 17, vindo depois da restauração, até o fim do livro. Então, a profecia é notável pela sua qualidade literária, pelo uso, a praga do gafanhoto como uma imagem de entrada das tropas do grande e terrível dia do Senhor, conforme Provérbios 30, versículo 27, e pela predição do derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. Então ele começa falando a respeito da praga do gafanhoto, e também vem falando sobre a predição do Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Parece que quando a profecia foi escrita, a terra estava no meio de uma praga de gafanhoto, tão grande como nunca se havia visto antes. Eu, particularmente, eu tive a oportunidade, uma vez na vida eu vi uma nuvem de gafanhoto. Era muito grande, de comprimento, eu acho que dava, eles passam voando numa nuvem, mas dava mais de 100 metros de comprimento, uma largura enorme, e aquele bando de gafanhoto tudo voando junto assim. Então você imagina aquele bando de gafanhoto vindo tudo junto. Quando eles sentam na lavoura, não dá 10 minutos, acaba tudo, comem tudo. Eu pude ver, eu tive essa oportunidade de ver uma nuvem de gafanhoto se deslocando de um lado para o outro. E é algo assustador, viu, queridos? É a destruição chegando mesmo, Então, as perguntas feitas aos homens idosos pelo profeta lembram-nos que, à medida que envelhecemos, tendemos a dizer que nos velhos tempos as coisas eram melhores do que da atualidade. A resposta esperada seriam o quê? Negativas, O profeta continua a dizer aos mais velhos para tomarem boa nota desta praga, a fim de transmitir a sua descrição para os seus filhos e as gerações seguintes, porque era tão singular. Essa praga de gafanhoto, um evento natural por ali, era sem igual a qualquer outra praga já ocorrida. Isso nos lembra o que? A palavra do Senhor em Mateus 24, 21, que nos diz o quê? Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca se houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aqui está o paralelo que nos fornece a chave para a profecia.
O dia do Senhor será inaugurado com uma grande tribulação após o arrebatamento da igreja, né? E será pior do que qualquer outra, né? Que já aconteceu no passado, ou mesmo das que houverem depois nesse mundo. Serão uns poucos anos dramáticos, né? Catastróficos, acima de qualquer experiência humana, conforme já está previsto na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, né? Ao fim dos quais Cristo virá estabelecer o quê? O seu reino. Os gafanhotos no Oriente Médio são conhecidos por crescer e se multiplicar no campo, né? Até o ponto que não houver mais alimento. Então, como se fosse dado algum sinal, sobem para o ar, né? Sobe aquela grande massa, né? Uma nuvem de inseto vivo e vão juntos, né? Como se fosse levado pelo vento até encontrar um novo campo, né? Um campo verde, para que eles possam descer. Provavelmente de culturas onde descem para levar destruição total, né? Repetindo em seguida, cada vez acabou aquele campo, ele levanta, voa e vai para outro lugar, né? Então, é assim que acontece, né? Os gafanhotos, como eu comentei, né, há pouco, sobre a nuvem de gafanhotos que eu vi voando, né? Então, a progressão do gafanhoto no versículo 4, que é devorar, né, pulular, engatinhar e consumir, provavelmente refere à fase de desenvolvimento desses insetos, né? Dessa praga ali sendo falada. Primeiro, né, o adulto, tendo comido tudo, ele voa, né, em um enxame até uma próxima pastagem. Depois, seus filhotes engatinhando pelo chão e pulando como grilos, né, consomem tudo que ficarem, né, tudo aquilo que ficou ali. Então, os adultos, olha só como eles fazem, né? Os adultos descem ali, tem os filhotes. Os adultos vão embora, os filhotes ficam, né? E os filhotes vão ali se rastejando, pulando, né, como grilos, né? E destroem mesmo tudo, né? Acabam com tudo que estavam ali, né? Pode-se entender também um enxame após outro, né? Então vem um, vai embora, fica